assim como o Fiagro, né, dentro dos fundos imobiliários, você tem teses que são mais novas. Teses em que eu sou entusiasta, inclusive. Você pega os hedge fund fees, por exemplo, né? Eu entendo que são versões 2.0 dos fundos de fundos, né, mas são teses novas. Eu quero ver como esses gestores vão se comportar em diferentes momentos do ciclo para ele extrair todo o potencial da liberdade de alocação que ele tem nessa tese, porque é uma tese que te dá mais liberdade de alocação. Então, por enquanto, o que a gente viu? Gestores fazerem um fundo de CRI turbinado. Então, 80%, 90% é CRI, aí ele coloca umas ações de umas empresas de real estate, um FDICzinho, uma coisinha ali, um temperinho. É um fundo de CRI turbinado. Tá? Agora, a gente vai para um outro momento de ciclo. Como é que essa carteira vai se comportar? É isso que eu quero entender como esses gestores vão fazer. Então, produto novo, a gente deixa numa quarentena aí durante um tempo para ver como funciona. Ficar fora de lançamento de produto, de setor ou de oferta pública. O pessoal da corretora me ligou, falou que é maravilhoso. Pô, é maravilhoso mesmo. É maravilhoso que você pega na emissão, tem uma taxa ali de distribuição de mais de 4% que vai ficar naquele bolinho que está se esforçando para vender um negócio. É maravilhoso para eles. É maravilhoso, né? 4% ali na cabeça, tranquilo, né? Agora, para você... E outra, compare. Né? Às vezes as pessoas elas fazem aquela análise que é só em cima do produto. Sempre faça olhando as opções. O que eu tenho de opção no mercado? Pô, tem tanta coisa testada, com preço super interessante, né? Aí às vezes a pessoa vai buscar aquele yield de 1% a mais. Quer tomar risco, vai para um lugar que tem risco bom para tomar. Assimetria, né? Assimetria. Vai mudar a tua vida financeira? Você fez uma carteira de dividendos, de fundo imobiliário. Aí você chegou no final do ano, teu yield foi de 11%. Aí o amiguinho encheu de risco a carteira. Deu 13%, 12%. Vocês continuam frequentando os mesmos lugares, tá todo mundo com um padrão de vida similar, só que ele tomou um baita de um risco na carteira dele. Tem um universo paralelo que ele saiu com 5%. Exato. Ô, Ricardo, o hedge fund FII, ele é o FII setipado? Não. Não? O FII setipado, esse daí... Porque, agora é a hora da tomatada, hein? Calma aí, deixa o Bruno Messias, ele fez a pergunta aqui. E os setipados? Porque aí eu vou até incluir, né? A gente recebe mensagem, isso todo dia, o Ricardo deve receber mais que eu, sobre os fundos imobiliários que são setipados. Porque uma grande... O pessoal fala, né? O pessoal lá, a corretora, quando quer incentivar a pessoa a investir, né? Comprar esses fundos logo na emissão, a vantagem dele, cara, se liga... Ele não tem volatilidade, ele não varia, é só ganho, pô. Se você não se olhar no espelho, você não envelhece também, pô. Você tá sempre bonito. Eu tenho a ênfase na pergunta do Bruno, que é, e os setipados? Ponto de interrogação, kkkkkk. Então, né, o setipado, o exemplo foi ótimo, entendeu? Pô, eu dei uma olhada numas fotos minhas aí de uns 8 anos atrás, dei uma saudade do meu cabelo pretinho, entendeu? Uma volatilidade absurda ali, mas se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse não olhado no espelho ou visto a foto, eu tivesse com a ilusão de ainda tá com o cabelo pretinho, né? Bem, vamos lá. O setipado, uma palavra define pra mim. Detesto. Detesto, né? Por quê? Vamos lá. Perguntaram na live hoje pra mim, Ricardo, quais são as vantagens e as desvantagens? Falei, vantagem nenhuma. Zero. Muito Zero. bom. Tem vantagem pra quem fez o produto, né? Pros dois lados lá. Que pra não tem corretora, ação, né? Pra corretora e pro gestor. Pra corretora, qual é a vantagem? Pô, maravilhoso, né? As corretoras, elas tiraram a corretagem dos fundos imobiliários. A maioria. Você opera no secundário, você não paga corretagem. Pô, como é que a gente faz para recuperar isso daí? Porque era receitinha, né? A gente abriu mão. Vamos lançar um fundo que o cara não negocia no home broker. Ele tem que ligar aqui para dizer que ele quer comprar. Tem que ligar aqui. Aí, ele entra no chat, porque o fundo setipado você está negociando fora do home broker ali. No balcão, né? Exato, no mercado de balcão. Aí você ligou na corretora e fala, eu quero comprar o fundo X, tá? Aí você vai lá, o cara fala, ó, tem aqui a cota 102. Balela. Ele achou aquela cota 100, a 99, tá certo? Essa diferença... Opa! Dele, né? Exato. E na hora que você for vender, adivinha? Na hora que você for vender, você vai falar, vou vender. Pera, achei comprador a 104. Balela. 105, 106, 107, 108. Né? Você não tem transparência na precificação. Não tem transparência. Estão querendo mudar isso agora, finalmente. Né? Ainda não, né? Ainda não tem transparência na precificação, tá? E para o gestor, fica um tanto quanto mais cômodo também, porque
Quando você comprou, não tem precificação todo dia, fica paradinho lá no teu valor, na tua posição. Aí você acha que não tá tendo volatilidade, o dividendo até tá caindo ali, para você tá ótimo. Você vai entrar no RI do gestor para perguntar o que tá acontecendo com o fundo? Não tem apurrinhação. Não tem apurrinhação. E aí qual é a vantagem? Não tem vol. Porque não tá chacoalhando o preço ali. Tem, você só não tá vendo. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez na tua cabeça na hora que você for vender. Perfeito. Vai ser descarregada de uma vez. É a mesma coisa quando a pessoa fala assim, pô, Gui, eu não vou investir em um fundo de debênture incentivada porque a cota que é negociada em bolsa, porque a cota dele oscila. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro ir lá e comprar uma debênture direto na minha corretora, porque aí o valor não oscila, não tem volatilidade. Imóvel também, né? Eu vou imóvel comprar meu também. imóvel aqui porque é seguro. Paguei 1 milhão, vale 1 milhão pra sempre, toda a eternidade. Caramba, você tentar vender hoje, talvez você não consiga. Exato. Porque não é todo dia que você acorda de manhã e fala, vou tentar vender meu imóvel pra ver quanto que ele tá valendo hoje. Exatamente. Eu vou abrir aqui o sitezinho pra ver. Mas isso acontece também com ação sem liquidez. O pessoal, essa ação é muito pouco volátil. Cacete, ninguém tá comprando e vendendo, óbvio que ela é pouco volátil. Não tem negócio nunca, né? Então eu acho importante o pessoal sempre ficar de olho no produto grátis do mercado financeiro. Se alguém tá fazendo alguma coisa de graça pra você no mercado financeiro, pode ter certeza que de alguma forma ela tá ganhando em cima de você. Porque ninguém vai trabalhar no mercado financeiro 12 horas por dia pra fazer coisas de graça. Então de alguma coisa ela tá ganhando. Inclusive, um dos motivos da gente não sair fazendo recomendação à torta e à direito em coisas gratuitas como podcast, rede social e tudo mais, é porque, dá um trabalho do cacete. Você gasta uma grana, tem um custo alto pra caramba. Pra dar um negócio de graça, se alguém faz isso, tá ganhando alguma coisa em cima da pessoa. Você é o produto, no final das contas. Você é o produto, no final das contas. Igual a rede social. A rede social é de graça? Não. Você tá gerando dinheiro comprando as coisas que estão no anúncio. E tem os dois aspectos também. Você tem que respeitar quem tá te pagando por isso, né? Exatamente. Já pensou, né? Que maravilha. Exatamente. Você tá lá pagando a sua TV a cabo, né? Enquanto isso, chega a própria empresa da TV a cabo, puxa o cabo da sua casa também e coloca no seu vizinho, gratuito. Aí você vai olhar e falar, Qual foi? Qual que é, né? Eu ganho também? Você ficaria bravo se ela fizesse isso, Sim, não ficaria? sim. Então, se eu entrego uma recomendação que alguém me pagou pra ter de forma gratuita, essa pessoa tem que ficar brava comigo, né? Então, Perfeito. como a gente respeita, a gente não sai entregando isso aí à torta e à direita. né? Aí depois o pessoal vem falar, mas agora que subiu, você falou. Eu falei há muito tempo, tá na carteira. É, eu falei aqui. exatamente. Exato. Boa, ô Ricardo, então beleza, a gente falou aí, né, sobre esses fundos, agora eu queria que você falasse pro pessoal também sobre a classe de ativos, e aí, de novo, né, pode ser uma característica específica, não precisa ser só um setor, que você gosta bastante para esse momento que a gente tá vivendo, né, e aí, entrando mais especificamente, é um laje corporativa? É um logístico? É um shopping? Qual que é a classe que você olha com bons olhos? Fala, esse daqui, acho que são os ovos de ouro aí desse próximo ciclo. Tá, vamos lá. Se é uníssono em que temos tijolos descontados como as boas alternativas, se eu conseguir comprá-lo melhor ainda, eu vou estar um passo ainda adiante, eu vou ter um a mais aí neste upside que já está projetado. E eu consigo fazer isso hoje através dos fundos de fundos. Então os FOFs hoje, na minha leitura, eles despontam com maior potencial de upside como segmento. Né? É bom deixar registrado isso, porque aí amanhã, né? Por exemplo, você falou, tá na internet, ficou para posteridade. Aí vai ter um fundo de tijolo qualquer que vai performar melhor do que a média dos FOFs. A analista errou lá, falou que os FOFs... Você pegou um caso isolado e comparou com a média do... Não. Na média, eu entendo que os FOFs têm mais potencial. Né? Por quê? Porque eu consigo comprar tudo isso que está descontado com um desconto adicional, que a cota do FOF hoje é negociada com desconto em relação ao patrimonial dela, e o patrimonial dela é o valor de mercado das cotas dos fundos que ela investe. Então eu tenho 2 camadas de desconto aí. Eu costumo dizer que a gente tem uma terceira camada, que é mais difícil de ser percebida e calculada, porque se eu tenho se essas cotas elas estão descontadas, né? Elas tenderiam a buscar o patrimonial dela, essas cotas desses fundos que eu estou investindo. Certo. Mas o próprio patrimonial de muitos bons fundos, na minha leitura, eles estão fora do lugar. Eles vão ser melhor precificados adiante conforme a gente enxergar e materializar essa inflexão de juro. Por quê? Ele é fruto de um fluxo de caixa descontado. Então esse fluxo de caixa foi feito com taxas que refletem um momento de CDI em 13,75 e juro longo lá em 6,5, igual a gente viu.
Mais adiante a gente vai ter Selic em um dígito, juro longo mais comportado, essas taxas de desconto serão outras. Então esse VP também vai andar, tem então uma terceira pernada aí, mas ela é mais difícil de ser percebida e calculada, mas na minha leitura tem. Boa. Então nos FOFs você pegaria as 3 Legal. rampadas, né? E dentro dos tijolos de forma específica, é importante sempre deixar claro que, olha, não é fechei o olho, puxei um e ganhei dinheiro. Não. Por quê? Porque tem tijolo bom e tem tijolo ruim. Tem tijolo ruim, né? O que a gente tem que observar aí? Voltar, né, pro básico, como sempre que as pessoas relutam, né? Localização fundamental, as boas localizações se recuperam mais rápido, pegam um preço mais rápido, o aluguel anda mais rápido. Então preserve as boas localizações, preserve qualidade, tá? Fica meio estranho no começo, porque o mercado, como o mercado não é bobo, esses ativos eles negociam com yield menor. E aí a pessoa que renda, então ela, esse yield tá menor, eu vou no outro que tá maior. Só que esse cara, ele vai subir aluguel rápido, com mais intensidade, e o ativo vai valer mais. Então, no teu combo total, ganho de capital mais yield, a minha leitura é que você vai ser mais afortunado nessas alocações. Tá? Isso vale para logística, isso vale para escritório. Shopping center é bom a gente sempre procurar. Shopping center é um bicho interessante, né? O pessoal achou que ia acabar na pandemia, todo mundo ia comprar online, né? Deixa pra lá. O Leandrão comprou aqui roupa online e não conseguiu usar, não. Comprei, fui na loja, tive que ir na loja trocar. Comprou, pegou e foi pra loja trocar. Loja trocar, pô, bonzão. E teve que ser muito disciplinado pra não sair de lá com mais coisas. Saí com mais coisa. Gastei mais. Gastei mais de R$200 ainda. Horrível. Então. Comprei sobretudo Outlier. O shopping, ele estruturalmente, historicamente, ele negocia com menos prêmio em relação ao título público federal do que os outros tijolos. Porque ele consegue repassar a inflação mais rápido e com mais força nos contratos de locação. Você teve um hiato disso na pandemia. E é natural. Natural, né? E é natural. Mas isso já está voltando. Olha os resultados das empresas listadas, olha os dados dos fundos de shopping, está muito claro que isso já normalizou. Então ele tem essa capacidade, né, de promover ganho real no aluguel mais fácil do que os outros tijolos. Aí a turma olha muito para o patrimonial e fala, já está bem precificado o fundo de shopping. Ele estruturalmente tem mais capacidade de negociar com ágio em cima do seu patrimonial do que os outros tijolos. Então, fundo de shopping, eu acho que você tem que ficar de olho nisso, nas métricas dele, como ele vem conseguindo repassar a inflação nos aluguéis, se vem vendendo mais. Você tem que observar muita venda, porque o lojista tem que vender para pagar o aluguel. Então você tem que torcer pro lojista bombar de vender. Ô, Ricardo, e pra pessoa que quer verificar esses dados, é muito complicado? Ou ela tem algum relatório mais tranquilo que ela consegue ver? É tranquilo, você vai escolhe um fundo de shopping qualquer para analisar. Eu não vou citar nenhum, porque o pessoal interpreta a citação como recomendação. Então eu vou citar aqui aleatoriamente, tá? O XP Malls, por exemplo. Pronto. Aí foi o Gui que falou, senão o cara vai falar, o analista recomendou. Você cita, os caras interpretam como recomendação. Você vai no Google e coloca o código. XPML11, o que você citou. Vai aparecer ou o link da gestora ou o link do site do fundo, porque tem muito fundo que tem o seu site próprio, né? Aí você vai acessar, vai ter lá relação com investidores, relatório gerencial. Baixou o relatório gerencial, as métricas estão lá. Aí você não lê só o último, pega o de 2 meses atrás, pega o do mesmo mês do ano anterior, shopping tem sazonalidade. Porque aí você pega o relatório com as vendas de janeiro. Aí você olha pro anterior, vendas de dezembro. Poxa, caíram as vendas. Né, porque não tem 13º todo mês, né? Em dezembro vai vender mais mesmo, né? Então, aqui você fala, janeiro desse ano com janeiro do ano anterior. Cresceu bem, cresceu mais do que a inflação. É assim que a gente vai observando, fazendo as análises. Será que você tem que pegar um mês bom ali? Porque se o shopping estiver bombando nesse mês, cara, aí é porrada, hein? Dia dos Pais. a maior venda de meias que ocorre. Lupo bombando ali, né? Cuecas e meias, né? Mas é um bom ponto. Você colocou no lance dos juros aqui, eu até anotei, né? Porque a Dália, que a gente recebeu na semana passada também, ela falou, cara, na precificação das ações, eles têm um algoritmo proprietário, e eles chegaram à conclusão ali, rodando esse algoritmo ao longo de vários anos, que a precificação de Selic no mercado de ações ainda está em 12%, enquanto na curva de juros futuros já precifica 9,5%, 9% de Selic, e hoje, inclusive, caindo um pouquinho mais.
Então eu acho que isso é interessante também, porque deve ser algo muito semelhante, né? O mercado de fundos imobiliários e o mercado de ações. Só que, poxa, alguém fez aqui uma pergunta, uma observação interessante. Falou, Ricardo, fundos de fundos. Tem todas essas vantagens, mas eu não pago 2 taxas de administração? Eu pagaria 3. Se eu tô ganhando dinheiro, eu pago 3. É no relativo. Eu vou ganhar mais mesmo pagando 2, eu vou ganhar mais dinheiro do que em outras alternativas onde eu pagaria 1, onde o gestor do alto de sua benevolência deu desconto de 50% na taxa de administração. Vou ganhar mais dinheiro. Pago as 2, não tem problema não. Tem FOF que comprou cota de outro FOF. Você tá pagando 3 taxas de administração naquela fatia. Que bom. Gostei do FOF que ele comprou. Vai trazer um retorno legal para a carteira. Tô pagando 3 sem problema. Né? A gente precisa, inclusive, mudar isso culturalmente. Todo mundo quer ser bem remunerado por um bom trabalho. Todo mundo. Mas na hora de remunerar outra pessoa, aí torce o nariz. Se o gestor faz aquela alocação e me remunera acima da minha expectativa, da média, vamos. O importante é ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro. Existe Eu uma quero sorrir. Se mais gente vai sorrir comigo, ótimo. Mas eu entendo essa mesquinha. Tem essa mesquinharia assim do que eu quero ganhar dinheiro, mas não se outra pessoa, se eu tiver que pagar pra outra pessoa, ela também ganhar dinheiro com isso. As pessoas preferem perder todo mundo do que, eu vou ganhar um pouco. Vou ganhar, mas a pessoa vai ganhar um pouco mais. Porque, sai fora. Eu prefiro ganhar menos do que ganhar alguma coisa com outra pessoa ganhando mais que eu. Sabe? Doideira. Mas, Ricardo, fizeram uma pergunta aqui interessante. O perfil Gera Mais Renda. Ele participa todos aqui, né? Tá sempre com a gente. Muito obrigado pela audiência. Mas ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, mas onde são essas boas localizações? Porque todo mundo fala, compra fundo imobiliário onde os imóveis estão bem localizados. Mas onde são essas boas localizações? É na terra do Leandro, Rio de Janeiro, Niterói? Linha vermelha. É na terra do... bom. Né? Então, onde estão essas boas localizações? É lá no ABC? Terra do Gui e tal? Depende. Se você estiver falando, por exemplo, de condomínio logístico, condomínios logísticos localizados na região do ABC, eles estão no chamado cinturão do raio 30 km de São Paulo, que é a principal região logística do país. Top. Então é região premium para a logística. As empresas querem colocar um centro de distribuição lá para conseguir chegar rápido em São Paulo. Porque você chega mais rápido na cidade de São Paulo, chamado Last Mile, a sua entrega fica mais rápida. No ABC, além de tudo, você está, por exemplo, mais perto do porto. Né? Então, para algumas operações faz bastante sentido estar perto do porto. Guarulhos também é uma região boa para galpão logístico. Você está perto do aeroporto, dependendo da operação, é importante você estar perto. Importante rodovia, lógico, né? Você está sempre próximo à rodovia, porque a gente ainda usa muito caminhão, né, para poder fazer essa distribuição. Tá? Mas essa questão da localização, ela muda de acordo com o segmento. Tá? Então você pega escritórios, né? O escritório hoje, gente, vamos lá, com todo o respeito e carinho à turma do Rio de Janeiro, você tem que olhar para São Paulo, ponto. Você olha para São Paulo hoje, boa localização em escritório, São Paulo. Você olha para o Rio, por exemplo, você tá na office na zona sul do Rio, beleza. Ainda assim, a vacância, da última vez que eu vi um dado maluco... Tava ok. Não, era grande pra caramba. Não, tá aceitável hoje, pega preço, entendeu? Tá ok. Já melhorou. Zona sul tá ok, tá? Mas o centro do Rio tá bem? Não. Eu só vejo pombo lá, pô. Não tá. Então você olha pra São Paulo, mas mesmo dentro de São Paulo, você tem região que lembra o Rio de Janeiro e você tem região que tá voando, né? Aí você tem escritório de São Paulo, Faria Lima, JK, Itaim Bibi, Berrini, ok, tá? Aí você já começa a ir mais pro L do Zona Sul, você tá lá no final no L, né, do Zona Sul, né? Chácara Santo Antônio, Santa Amaro, região duríssima, vacância na lua, preço de locação no chão, muita concessão pro locatário. Olha, aluga aqui para mim e fique 1 ano sem pagar aluguel. Paga só o condomínio IPTU. Tem, tá? Então, é mais difícil de encontrar hoje, mas ainda você encontra em alguns ativos por ali. Tem prédio na região da Marginal Pinheiros, em que o metro quadrado de locação é menor do que um condomínio logístico dentro de São Paulo. Que isso? É surreal você pensar isso, porque você olha o quanto você investe por metro quadrado para construir um escritório e quanto você investe por metro quadrado para construir um prédio corporativo. E tem. Tá? Vamos dar nome. Se você alugar um condomínio logístico dentro da cidade de São Paulo, você tem ali na Anhanguera alguns alugados, estava dentro do Bresco Logística, você tem outros ali, você consegue mais do que R$30 por metro quadrado.
Dentro do Centro Empresarial de São Paulo, o famoso Senesp, o preço pedido hoje, pedido, não é fechado. Fechado é para baixo. R$30 por metro quadrado. É o pedido. Vai fechar abaixo disso, pode ter certeza. É o início da negociação. É. Né? Então, Não você precisa precisa... muito ruim lá. Tá. Ali é Salto, difícil, né? porque você tá do outro lado do... Como você tá do outro lado do rio, então já tem essa diferenciação, né? A localização pra lá já pesa mais, né, negativamente do que quem tá do lado de cá. E aí, conforme você vai indo para o final da Zona Sul, vai piorando, né? Vai piorando. Então, o escritório tem essa situação. Logística, Raio 30 de São Paulo, Cajamar, Extrema, né? Ontem mesmo a gente discutia a situação de Extrema, foi Extrema, do último censo pro atual, ela quase dobrou a população. Loucura, né? Ela quase dobrou a população, né? Então, se desenvolveu muito do ponto de vista logístico, mas você tem outras praças que estão crescendo. O Brasil é um país continental. A ABL logística do Brasil, total, Quanto toda. que é a ABL aí? Que é A ABL é a área bruta locável. Todo o espaço, os metros quadrados que eu tenho para alugar de logística no Brasil, ela é menor do que em Atlanta, nos Estados Unidos. Caraca, bizarro. E eu só tô falando, eu peguei total, tá? Imagina se você tirar aqueles galpões bem judiados, aqueles... Porque a Natura, a Amazon não vai querer um galpão, né, de classificação mais baixa. A oferta é ainda menor. Então a gente tem muita coisa para ser desenvolvida, e principalmente em outras praças que são importantes. Você tem uma importante praça dentro de regiões metropolitanas no Nordeste, na região Sul, que carecem de desenvolvimento. Então você ter bons ativos nesses lugares me parece ser bom negócio também. Você tem esses premiums que eu citei e esses outros que me parecem boas localizações. E shopping é shopping dominante, shopping que tem fluxo, shopping que tem história, que atualiza equipamento, tá? Shopping carece mais de investimento, por isso que ele é esse trade-off dessa máquina. Ele repassa muito aluguel, mas ele investe bastante para ficar atualizado, né? E ele tem que estar conectado com o público dele, né? Se está numa região que tem mais poder aquisitivo, seu mix de loja tem que conversar com esse pessoal. Ah, então eu só tenho que ter shopping que é exposição a público A? Lógico que não. Tem shopping maravilhoso que é exposição a público B, C, D. E dá dinheiro. Então não é ter só também o shopping AAA. É ter esse mix dos bons ativos, né? Shopping que já tem muito histórico, tá bem ancorado, tem grandes lojas. Você passeou no shopping, você viu pouco tapume. Isso já é um sinal de que, pô... Porque a entrada e saída de lojista é constante, vai ter, mas é rápido que acontece o negócio. Mas você começou a andar, você viu aquela iluminação mais baixa, aquele corredor que você olha, não tem ninguém, corredor da morte. O lojista entra, morreu, quebrou. Entra, você bota outro, quebrou. É o corredor da morte. A iluminação mais baixa, tem ninguém indo pra lá, um monte de tapume, você fala, esse shopping... Então, é um pouco dessa sensibilidade, né? Boa, excelente. Agora, tem pessoas que perguntam o seguinte, né? Pô, legal, Ricardo, tô começando a montar minha carteira de fundos imobiliários, vou investir em fundos imobiliários. Que maneira que a pessoa diversifica isso daí, né? Porque a gente entende que uma parte dali de fundos imobiliários, ela tem que estar também diversificada, né? Então, você tem que ter exposição em algumas classes de ativos. Então, poxa, quantas classes ali você colocaria nessa exposição? Nessa parte da carteira de investimentos da pessoa. Vamos lá. A diversificação é extremamente importante porque eu falo pra turma, gente, assim, se você quer saber qual é a bola da vez pra semana que vem, desculpa, não sou eu, cara, eu sou incompetente pra isso. Tenho a menor competência pra saber qual é. Exato, entendeu? Então, bola de cristal comprada na Shopee, talvez, enfim. Mas, então, de forma estrutural, o que eu carrego? Eu carrego, vou até citar nominalmente, hein? Fundo de papel, fundo de segmento de renda urbana, fundo de logística, fundo de escritório, fundo de shopping center, fundo de fundos. Acho que eu citei todos. 6 segmentos, tá? Estruturalmente eu carrego essa turma. Né? Fundo de fundos é um estrutural, mas com a consciência, é um estrutural de menor tempo. Ele não chega a ser um tático, tá? Mas é um estrutural de menor duração, porque como é um mercado que é ineficiente na precificação, muita pessoa física e você perde eficiência na precificação, vai ter uma hora que vai estar caro. Eu tenho consciência que vai ter uma hora que vai estar caro. Da mesma forma que ele ficou ridiculamente barato, vai ter uma hora que ele vai ficar ridiculamente caro. E aí, amor, eu tenho meu filho, ativo tem preço. Cara, tá vou usar, caro. eu não posso usar, né? Você não pode usar, como é que você vai usar, não pô? vou usar. Amor, você tem o quê? A tua namorada, sei lá. Amor, eu tenho meu namorado. Funcionou agora. Ricardo, mas esse fundo me trouxe tanta alegria.
estão pagando mais do que vale? Estão. Eu vendo a garrafa de vinho por minha conta. Ô, boa. Ó, só pra fazer uma observação, quase 500 pessoas ao vivo aqui, 181 likes, pessoal. Não é tributado. Pena que eu deixei ainda. Ó. Pena que eu deixei cair o bastão Mas aqui. deixa eu marcar aí o O bastão. diálogo. Agora tem um ponto importante, né? Aproveitando, falando de likes tributados, tinha uma pergunta aqui no início falando o seguinte: Ricardo, o que você acha da isenção, né, sobre os dividendos dos fundos imobiliários? Duas coisas. Se ela é provável de acontecer, né? E outra coisa, se ela vier a acontecer, se os fundos imobiliários perdem a atratividade, se eles deixam de ser uma classe de ativos que você precisa ter na sua carteira de investimentos. Vamos lá. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Convicção. Eu não tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Não tenho a menor ideia. Então o que eu faço? É a morte. Eu tenho convicção que ela vai acontecer. Quando? Eu não tenho a menor ideia de quando ela vai acontecer. Então eu vou aproveitar a minha vida. Aproveito a minha vida. Então eu aproveito a isenção tributária enquanto ela existe. Tá? Enquanto ela existe, vou aproveitando. Quanto mais tempo eu aproveitar, menos o impacto que a tributação causará, o impacto negativo de curto prazo causará, vai machucar o meu retorno total. Porque eu fui aproveitando mais tempo, Né? Então, postergar o investimento em fundo imobiliário esperando, não, depois que tributarem eu entro, porque aí as cotas vão ficar mais baratas e aí eu vou. Bem, eu não sei nem a idade que a pessoa pensa nisso, porque pode ser que ela não esteja aqui. Né? Então, eu já vou aproveitando o máximo que eu posso. E detalhe, se você pensa assim, se a pessoa pensa assim, quantas vezes ela já não vendeu os fundos imobiliários esperando estar mais barato por causa da tributação e não veio ainda? Aí agora vai voar tomate, hein? No chatzinho. Bora. Eu já vi pessoa falar, na hora que tributar, o produto pra mim acabou, eu saio. Já vai tarde. Porque você não comprou investimento imobiliário, você comprou isenção tributária. Né? Eu quero que essas pessoas saiam da indústria mesmo. Aqui eu quero ver a pessoa que está genuinamente investindo no setor imobiliário. Seja através de dívida, seja através de equity no tijolo. Né? Pessoa que está comprando isenção tributária, a isenção tributária é um algo a mais. Super benéfico, eu adoro receber os dividendinhos ali isentos, né? Mas ela não é a razão que eu estou investindo nisso. A razão que eu estou investindo nisso é participar de empreendimentos imobiliários maravilhosos, gerando renda todo mês para mim. Mas não é a razão do meu investimento aqui. E detalhe, né, Ricardo? Você fez a gestão de fundos imobiliários, aí a gente fez aqui na abertura, né, seu currículo, de mais de 1 bi e 200 milhões em imóveis, certo? Isso daí, você tinha isenção tributária? Ali eu tinha, porque um fundo de pensão, por legislação, durante a fase de acumulação de todo o patrimônio desses participantes, ele é isento em tudo que ele investe. Tudo que ele investe. Qualquer coisa que um fundo de pensão invista, ele não paga IR. Por quê? Porque essa pessoa vai pagar IR lá quando ela começar a receber o benefício. Então, por conta desta lógica, ela não consegue tirar este dinheiro isento de IR. Óbvio, tem umas situações muito específicas que ela consegue fazer isso. Ela tem uma doença gravíssima. Você consegue entrar no INSS, desculpa, na Receita Federal, atestou, tem uma lista de doenças, você não paga IR em cima do teu benefício previdenciário. Tá? Mas é caso específico. Então ela vai pagar lá na frente. Ela só postergou. Mas postergar é bom porque na fase de acumulação o bolo cresce mais rápido, né? Mas o fundo imobiliário hoje, se você parar para pensar, é um investimento em que eu consigo colocar o dinheiro e depois sair e não recolher um centavo de IR. Imagine um fundo de CRI muito bem precificado. Ele vai estar rodando perto ali do VP dele, o VP dele perto de 100, está muito bem precificado, a cota de mercado é sempre 100, não tem ganho de capital porque ele distribui tudo, ele distribui juros e distribui a inflação, ele vai distribuindo tudo no dividendo. Então você vai tirando tudo no dividendo isento de IR. Aí ele está muito bem precificado, você entrou a 100, o VP está 100, o VP continua 100, você vende a cota a 100, não recolheu nenhum IR, você fez um investimento, tirou aí 12, 15, 16% ao ano, isento de imposto de renda. Perfeito. Se você for... Aí agora não é o Ricardo analista de fundo imobiliário, é o Ricardo economista. Economia é uma ciência social. Não me parece justo. Você tem um produto de investimento em que a pessoa entra e sai e não recolhe um centavo de imposto de renda.